Primeiro, bom dia a quem está aqui presencial, para quem está me ouvindo também aí virtualmente. Bom dia também para quem for me ouvir posteriormente. Primeiro, eu gostaria de me apresentar, para que vocês saibam, né? O local de fala, essas coisas. Meu nome é Jefferson, eu sou psicólogo já há algum tempo, embora a pele diga o contrário, né, gente? Faz uns 10 anos já, mais ou menos, que eu sou psicólogo. Tive o prazer e o privilégio de ter muitas experiências no campo da psicologia organizacional do trabalho, psicologia do esporte, tenho atuado como psicólogo... Fala um pouquinho mais alto, por favor. Tenho atuado como psicólogo clínico já há bastante tempo também, desde que me formei, então trabalho como psicólogo clínico e como psicólogo hospitalar, mais especificamente dentro da ala do Covid agora, né? Já faz o que, 10 meses, mais ou menos, que eu atendo aqui a ala do Covid. Hoje eu vou falar, esse tema é um tema gostoso, a Aline pediu para que também eu trabalhasse esse tema. Tenho usado bastante essa ferramenta aqui no hospital, então hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência. Eu vou trazer mais a parte da experiência do que a teoria. A teoria é bastante complexa, bastante vasta, então eu vou trazer só o que eu considero importante. O objetivo dessa fala é trazer, na verdade, uma pincelada, né? Para a gente falar de exame psíquico, exame mental, a gente tem que se ater individualmente a cada função psíquica, isso demanda bastante tempo. Aqui eu vou trazer uma fala bastante genérica, pontuando algumas coisas que eu acho importante. E também, dentro da minha fala, eu vou trazer algumas questões relacionadas à prática da UTI, que às vezes isso para quem está de fora, isso é importante saber. Algumas pessoas também têm curiosidade de saber, às vezes, o manejo do paciente, a interlocução com a equipe. Então, em algum momento ou outro da minha fala, eu vou trazer alguns pontos da prática. E, ao final, eu vou falar mais ou menos uns 30 minutos, 35 minutos. E daí, como é um tema que traz bastante dúvidas, eu vou deixar aberto para perguntas, para a gente conversar, discutir um pouco a respeito, para que todo mundo possa trazer as próprias experiências, tá? Aqui eu trago uma definição minha, eu fiz essa definição, eu coloco assim, que trata-se de uma ferramenta, o exame psíquico, ele é uma ferramenta de coleta de dados, de avaliação, acho que essa é a primeira definição. Através do exame psíquico, eu vou estar avaliando alguém, e geralmente com algum objetivo, né? Esse objetivo ele pode ser levar informações aos outros profissionais da equipe, ele também orienta o tipo de abordagem que eu vou ter com esse paciente, o tipo de escuta que eu posso oferecer para esse paciente, se eu vou ter que ajudar a equipe a tomar alguma decisão, ajudar a família a tomar alguma decisão, ou às vezes ajudar o paciente também simplesmente a se organizar psiquicamente. Então, o exame do estado mental é uma ferramenta, e não é uma ferramenta exclusiva do psicólogo, né? Os enfermeiros bem treinados também, com conhecimento fazem, os psiquiatras fazem, os médicos também fazem. Então, é uma ferramenta bem democrática, todos podem se apropriar dela e usar dela para subsidiar o seu trabalho e também colaborar com os demais da equipe. Aqui eu trago apenas uma observação. Para quem tem uma familiaridade com entrevista, com esse contato com o paciente, esse exame psíquico ele acaba sendo, na verdade, um atendimento, né? Vou colocar entre aspas aqui, uma conversa com o paciente. Quanto mais você tem essa habilidade, essa destreza em você obter informações do paciente, mais rápido, com mais facilidade você consegue fazer essa avaliação do estado mental com bastante fidedignidade. Mas para quem está começando, para quem nunca viu, para quem nunca teve a oportunidade de fazer o exame do estado mental, essa ferramenta do mini exame do estado mental, ela é importante, ela é usada também bastante em pesquisas, né, para se obter pontuação ali e tal, e ela pode servir como norte para quem ainda não tem essa habilidade em desenvolver o exame psíquico. Então fica aí para conhecimento. Para que serve? Eu coloquei aqui algumas situações. Eu, Jefferson, eu costumo usar o exame psíquico em basicamente todos os meus atendimentos. Nem que eu faça isso só para mim,
para que eu possa me organizar e organizar o meu atendimento. Mas algumas situações práticas, onde a gente pode se valer do exame do estado mental. Risco de suicídio, né? É importante quando você vai fazer um atendimento que tem uma pessoa com potencial risco de suicídio, fazer um bom exame psíquico para saber a condição que essa pessoa se encontra. Outro dia, aqui mesmo no hospital, eu fui chamado pela equipe médica para avaliar uma paciente que ela não queria ser submetida a uma cirurgia, né? Era um debridamento, se eu não me engano. Ela não queria, de jeito nenhum, ser submetida a uma cirurgia. Então, a equipe médica me chama para fazer a avaliação do estado mental dessa paciente, para verificar se o juízo crítico dela está preservado, se ela tem condições de tomar essa decisão ou não, se essa decisão vai ser para a família ou para a equipe. Então, eu sou chamado para fazer essa avaliação. Comunicado de óbito é uma coisa que eu tenho feito bastante aqui na UTI do Covid, que é uma situação mais ou menos assim. Tem um familiar que está aqui, internado, na UTI Covid, e um outro familiar, ele vai a óbito. Quando essa pessoa, aqui internada, ela precisa ter conhecimento dessa informação, muitas vezes ou a equipe ou a própria família me chama, me avisa dessa situação para que eu consiga, para que eu faça uma avaliação dessa pessoa, para ver se ela tem condições de receber esse tipo de informação, como, por exemplo, o óbito de alguém, né? Já fiz várias vezes comunicado, às vezes tem 2 familiares internados, às vezes já é esposa, um casal. Aí um falece, um vai a óbito, né? E fica um, e esse um tem que ser informado desse óbito, né? O psicólogo é chamado para intervir nesse tipo de situação, avaliar quando essa pessoa tem condições de ser informado desse tipo de comunicação. Eu costumo avaliar bastante também, fazer nas minhas avaliações das contenções mecânicas, que são frequentemente usadas na UTI, eu faço o exame mental. Se na minha avaliação o paciente ele tem condições de não estar contido, eu vou mostrar para vocês na sequência o que eu faço. Eu tento fazer uma abordagem para a equipe, para tentar estimular essa equipe a deixar esse paciente não contido, tá vendo? Eu não sei se dá para ler bem aí de trás, mas eu vou ler aqui com uma informação bem pequena, como que eu faço. Eu trouxe aqui uma anotação minha mesmo, real, de um atendimento que eu fiz. Esse é o prontuário eletrônico do paciente, aqui as informações pessoais não estão ali. Eu coloco assim, avalio o paciente no leito, ele está contido mecanicamente, membros superiores, membros inferiores. Aí eu faço a minha avaliação, ele está calmo, consciente, acho que alguém entrou, né, Pedro? Não refere à agitação psicomotora, o humor dele está deprimido, não apresenta alteração nessa percepção. Nessa avaliação, eu coloco a minha conduta. Solicito ao enfermeiro plantonista que reavalie a necessidade das contenções mecânicas, tendo em vista o estado atual do paciente. Repasso a avaliação à médica plantonista. Eu faço a minha avaliação. As contenções estão em demasiado justapostas ao leito, de modo que não permitem a articulação mínima de membros. Então, o paciente estava totalmente justaposto ao leito, e depois a gente vai falar um pouquinho que essa condição é uma condição preditora de um comportamento agressivo, também pode fazer com que o paciente evolua uma condição clínica muito deteriorada, por exemplo, delírio, coisas do tipo. Então, aqui eu me valho do exame do estado mental para tentar solicitar algo da equipe. Eu lembro desse caso que eu coloquei essa informação dessa forma, porque eu havia solicitado reiteradas vezes que o paciente fosse reavaliado e ele não foi reavaliado. Então, eu coloco certinho ali, coloco as pessoas que são responsáveis por receber essa informação, que é justamente para comprometer essas pessoas a olhar este paciente, ver como esse paciente está, e se for o caso na avaliação deles, porque são eles que definem isso, se essas contenções estão ali ajudando ou atrapalhando. Aqui eu trago uma outra avaliação no mesmo sentido, inclusive é o mesmo paciente, eu fiz essa avaliação várias vezes, porque a equipe não estava atendendo a minha solicitação. Eu coloco assim, avalio o paciente no leito, contido, mecanicamente, membro superior e inferior, desde o período vespertino de ontem, ele estava assim, há 24 horas contido já, ele já estava calmo, consciente, não agitado, colaborativo, e ele continuava contido. Solicitei novamente a reavaliação do paciente. Então, eu me valho da minha avaliação do estado mental dele, avalio que ele tem condições de não estar contido, né, e sugiro isso para a equipe,
para melhorar a situação do paciente. Nesse exame psíquico, o que ele é avaliado? São as funções psicológicas, né? Aqui são as principais, existem muitas outras funções psicológicas, mas essas aqui são as comumente observadas na avaliação do exame mental. Eu até coloco aqui um acrônimo que ajuda a gente a lembrar, né? Que é o ASMOT-PLIAC. Atenção, senso-percepção, memória, orientação, consciência, pensamento, linguagem, inteligência, afeto e conduta. São essas avaliações são essas funções psicológicas dessa conduta que o psicólogo ou quem for fazer a avaliação do estado mental vai ter que ter em mente, vai ter que avaliar isso nesse curto espaço de tempo que acontece a avaliação do estado mental. Algumas generalidades, né, algumas observações assim, para eu poder já entrar nas funções psicológicas. Primeiro que esse exame, ele, além de não ser feito exclusivamente por psicólogo, ele não tem embora eu coloquei ali as funções em ordem, ele não precisa necessariamente acontecer na ordem, e geralmente não acontece. Quando você chega no leito do paciente, o paciente tem uma condição X ali, e você vai começar a examiná-lo da onde for possível. Às vezes ele já tem uma conduta bastante amigável, ele começa a trocar informações com você, então não tem uma sequência exata para você começar a avaliar da atenção até a conduta, não tem uma sequência padrão, por exemplo. Você opta por onde você vai começar a fazer a sua avaliação. Antes de você chegar ao paciente, você já começa a ter informações sobre ele. Da onde? Primeiro, no prontuário eletrônico, tem muitas informações. Todas as informações que os profissionais compartilham estão lá no prontuário. Então, antes de você examinar esse paciente, você analisa o prontuário dele, as informações mais pertinentes. Você conversa com a equipe multiprofissional antes para ver se existe alguma particularidade. Às vezes, existem particularidades que não estão no prontuário eletrônico para preservar esse paciente. Então, às vezes, se você conversar com o enfermeiro, conversar com o médico, com a técnica, você vai obter informações valiosas para você ter bastante êxito na sua avaliação. Outro ponto que é importante é você estar familiarizado com a linguagem daquele espaço. O que eu quero dizer com isso? Você não é obrigado a saber auferir uma pressão, você verificar a temperatura do paciente, saber verificar a saturação do paciente. Você não tem essa competência. Mas cabe a você entender que quando você entra no espaço de uma UTI, existem algumas coisas que estão prontas, informações que você pode colher naquele momento e que você não precisa ficar ou perguntando e que você precisa saber. Por exemplo, se esse paciente está com uma saturação boa ou ele está com a saturação lá embaixo, se esse paciente ele foi recentemente estubado, se esse é um paciente que está em desmame de sedação, se esse é um paciente que está com a pressão muito alta, está hipertenso, está hipotenso, são informações, só quando você chega ali, você consegue absorver essas informações e isso facilita o teu exame. Por exemplo, se a saturação desse paciente está ali variando entre 80 ou até abaixo disso, esse é um paciente que ele vai estar visivelmente ou muito ansioso ou rebaixado, por exemplo. E a tua avaliação vai ficar, ela tem que levar isso em consideração, senão ela vai ficar prejudicada. Eu coloco ali capacidade de observação dos determinantes. Então, quando você entra na UTI, você tem que ter essa habilidade de absorver o ambiente. Se esse ambiente tem luz natural, se ele não tem luz natural, se esse ambiente tem ruídos muito perturbadores, né? Naturalmente, a UTI tem muitos aparelhos e eles ficam apitando. Isso é um estímulo perturbador para o paciente. Saber se tem outro estímulo que pode estar perturbando o paciente. Então, você tem que olhar, fazer a sua avaliação consubstanciada na análise dessas circunstâncias. Também é importante saber isso tudo antes de você executar o exame psíquico. Você precisa ter algumas informações, ser avisado de algumas informações, como, por exemplo, a escala de Coma de Glasgow, a escala RASS, são escalas importantes para você também partir a tua análise. Então, um paciente, a escala de Glasgow, ela vai de uma pontuação mínima, se não me engano, é 3, a máxima é 15. Então, você tem que saber em que escala de Glasgow esse paciente está. É uma informação
É uma pré-informação que vai te ajudar na abordagem com o teu paciente. Se esse é um paciente Glasgow 15, que é o qual nós estamos nesse momento, ele vai conseguir, ou pelo menos ele deveria conseguir, estabelecer uma comunicação razoável com você, né? A escala de Haas é uma escala de sedação, né? Então ela é utilizada, a pontuação dela vai de -5, paciente absolutamente sedado, ao +4, o paciente está absolutamente agitado, combativo. Então, são informações que você pode ter apenas com o dado das escalas. Então, por isso é importante a gente ser avisado dessas circunstâncias. Aí eu vou começar a entrar nas funções psíquicas. A primeira delas, eu coloquei elas em ordem, tá? Conforme eu tinha falado lá antes, mas elas não precisam necessariamente ser trabalhadas na ordem. A atenção, ela é muito importante. Porque um paciente que tem uma alteração significativa ou patológica, ela já é um preditor de que as outras funções psíquicas possivelmente vão estar também afetadas. Então, avaliar se esse paciente ele consegue manter a sua atenção ligada a um estímulo, mas não de forma patológica. Então, por exemplo, se o paciente ele fica só observando aqui o mouse, ele não consegue sair disso, então ele está hipertenaz, ele pode estar hipertenaz, hipotenaz, normotenaz, que seria o normal. Se esse paciente ele consegue mudar voluntariamente os estímulos, se ele está normovigilante, ou hipervigilante, ou hipovigilante, então observar a qualidade dessa atenção é o primeiro ponto. Então, quando você chega no leito do paciente, você já começa a entrevistá-lo, você já começa a entender se ele está te olhando, se ele faz contato visual, se ele não está, se ele está olhando para fora, ao léu, se é um olhar perdido, né? Se quando você chama, ele consegue, se ele abre o olho. Então, desde o primeiro contato com o paciente, você já começa a obter informações dele. A sensopercepção, acredito que é na minha avaliação, é uma das principais funções psíquicas a serem avaliadas, especialmente no âmbito da UTI, né, que a sensopercepção é o modo como a gente apreende a realidade, né, através dos órgãos dos sentidos, a visão, né, o paladar, todos os sentidos. Então, se a sensopercepção estiver afetada, esse é um paciente que precisa de uma especial atenção. Eu coloquei aqui algumas alterações da sensopercepção, existem inúmeras alterações psicopatológicas, eu trago algumas ali. Especialmente o delírio e a alucinação, são as três que eu acho que chamam mais a atenção. Cabe uma digressão entre o delírio e o delirium, é uma diferenciação bem importante que eu faço na sequência. O delírio, ele é uma distorção, primeiro, ele é uma distorção da realidade, do campo perceptivo. Então, eu vejo, por exemplo, o paciente vê uma pessoa, mas ela está, por exemplo, borrada, ou ele vê alguma coisa saindo da pessoa, ele está delirante. Esse delírio, na verdade, esse faz parte do delírio. O delírio, ele é uma distorção da realidade. Pode ser que aquilo poderia ser possível, mas não é real. A alucinação ela vem de um pensamento onírico, ela é uma criação da realidade, que passa fora do campo perceptivo. É uma criação da mente da pessoa. O delírio, ele é bastante diferente, na verdade. O delírio é uma condição psicológica e orgânica. A pessoa ela entra em delírio por um desajuste orgânico. Coloco ali. Síndrome clínica, caracterizada pelo início abrupto de um distúrbio da consciência e cognição, acompanhados por uma flutuação de sintomas e evidência de uma etiologia orgânica. Então, por exemplo, um paciente que ele está passando por uma sepse, né? É um paciente que ele está com o seu corpo, com o seu organismo desajustado, seja por a parte química dele não está ok, o organismo dele não está ok, e por isso, como consequência, ele entra num quadro de delírio,
né, que é diferente do delírio, que é apenas uma distorção da realidade. O delírio tem que ter essa composição orgânica. Ele não é um sintoma, ele é uma patologia própria, com definição própria. Isso, na verdade, só o delírio, ele cabe várias aulas, na verdade, para a gente se aprofundar nele, porque ele é uma patologia complexa. A memória. A memória, eu não sei se eu deixei claro, mas como a gente chega até essas informações? Tem alguma forma, um jeito de você chegar ao paciente? Não tem. Cada profissional ele vai ter um tipo de abordagem, né? E também depende de como que esse paciente ele te recebe. Se é um paciente que ele é colaborativo, você consegue fazer perguntas claras, você consegue ser afetivo com o paciente, você consegue fazer as perguntas que você precisa, sem que se você estivesse, por exemplo, numa entrevista estruturada. Não se trata de uma entrevista estruturada, ela não acontece assim. Ela acontece muito mais como uma conversa, né? Como uma entrevista, mas ela não tem um roteiro próprio. Então, por exemplo, para eu entender como é que está a memória desse paciente, assim, nessa avaliação rápida, né, eu vou perguntar coisas do tipo, por exemplo, memória remota. Vou perguntar se esse paciente tem filhos, vou perguntar o nome dos filhos, perguntar memória recente, se ele sabe onde ele está, se ele sabe dados que ele pode, a cidade que ele mora, por exemplo. A memória imediata, você vai avaliar essa memória imediata se o paciente ele faz a mesma pergunta que ele fez anteriormente, se ele não consegue fixar essa memória. Então, você faz isso com perguntas simples, né, com perguntas básicas do paciente, para ver se ele vai conseguir fixar as informações durante o atendimento, se ele consegue evocar informações mais longínquas, se ele consegue reter essas informações. Então, num regime de conversa com esse paciente. A orientação. Deixa eu ver o tempo, gente. Tá. A orientação. Eu dividi aqui, autopsíquica e alopsíquica. A orientação autopsíquica é se esse paciente ele tem consciência de si mesmo. Ela pode ser parcial, ela pode ser total, se ele sabe quem ele é, se ele sabe os dados referentes a ele mesmo. A orientação alopsíquica é se ele está orientado no tempo, no espaço, se ele sabe as datas, se ele sabe o espaço em que ele está. E no ambiente de UTI, essas informações que são básicas, elas se perdem. O paciente, a maioria das vezes, ele não tem essas informações se alguma coisa estiver ali perturbando essa consciência. O pensamento. O pensamento você vai avaliar também através dessas perguntas simples, se ele tem uma logicidade. Existem muitas alterações do pensamento, que eu trago só algumas, né? Se esse pensamento ele é lógico, ou se ele é um pensamento mágico, se ele é um pensamento irreal, se existe uma associação nessas ideias, ou se de repente ele começa a falar de uma coisa e parte para outra coisa, não termina o que começou, você vai avaliar o curso desse pensamento, vai avaliar se tem uma ideação, o conteúdo, se ele fala de morte, se ele fala... O que ele está falando? Então você vai avaliar na forma, o conteúdo e o fluxo. Aqui eu trago uma outra avaliação minha, bem breve. Avalio o paciente no leito, calmo, orientado no espaço, consciente de si. Aí eu faço uma avaliação da minha anterior, que ele faz um recuo no quadro de delírio. Eu coloco algumas observações do que eu fiz com o paciente. Auxiliei ele a se organizar no tempo e no espaço. Auxiliei ele na organização psíquica dele, auxiliando ele a identificar elementos reais, não reais, faço um acolhimento, estimulo resiliência. Na prática, as coisas são separadinhas. Na teoria, as coisas são separadinhas. Na prática, você colhe as informações e já intervém com o paciente. Então, por exemplo, se você já nota que ele está desorganizado psiquicamente, ou se ele está desorientado,
você já começa a auxiliá-lo trazendo dados de realidade, você já intervém captando as informações. As coisas não são dissociadas. Você colhe as informações e já intervém com o paciente. Porque o nosso tempo com o paciente, às vezes, ele é curto, né? Porque muitos profissionais estão ali atendendo, então você já colhe, já intervém. Aqui algumas alterações da linguagem, prolixicidade, taquilálico, afônico, gago, monossilábico. O que a gente avalia na linguagem? A quantidade dessas informações, a velocidade com que elas são ditas, né, o volume, se ele está gritando, se ele está falando baixinho. A inteligência é só para citar mesmo, a gente não vai avaliar a inteligência do paciente, é só para ver se ela está na média, abaixo da média, acima da média, que isso vai dar alguns nortes para nós. O afeto é uma função psíquica bastante importante, é onde você vai avaliar se o paciente está triste, deprimido, se ele está eufórico, se ele está com agitação psicomotora, se ele está eutímico, que é se ele está... Eutímico é com o afeto congruente, o afeto regulado. Se ele está de mau humor, enfim, mas é uma função psíquica bastante importante. Trago aqui uma outra anotação minha de um paciente em delírio hiperativo. Aqui tem a função psíquica do afeto, agressivo, de forma importante, resistente à abordagem da equipe, negou-se fisicamente e verbalmente a receber medicação, a equipe manteve intenso manejo, com pouco resultado, ameaçou fisicamente de mortes profissionais, foi necessário conter fisicamente o paciente para que fosse possível a administração das medidas farmacológicas. Isso é um caso interessante, porque a equipe não sabia manejar esse paciente, era muito difícil o manejo, ele estava muito agressivo e não queria receber medicação. E aqui eu acabei orientando a equipe de como manejar esse paciente, participei do manejo, ajudei a conter fisicamente o paciente, né, e foi um caso muito interessante, que depois que esse paciente sai do quadro de delírio, ele lembra das coisas, ele lembra que eu auxiliei na contenção física dele, aí ele me explica, pede desculpa, que ele é ameaçado. Foi um caso muito interessante, assim, de intervenção da psicologia com a equipe. Aqui, por fim, a conduta. Se é uma conduta para com o entrevistador, se ela é cooperativa, se o paciente ele é agressivo, se ele é indiferente, paranoico, se ele está agitado, são algumas informações também que você pode avaliar. E aqui, por fim, isso é parte de uma avaliação psicológica que eu fiz, em que eu trago o exame clínico abreviado. Vou ler. Na presente avaliação, o paciente se apresenta normovigil, normotenaz, orientado, alto e alopsicamente, mantém associação de ideias com fluxo normal do pensamento na forma do conteúdo, por meio de vocabulário adequado às suas condições pessoais, no que tange a inteligência aparentemente dentro do limite da média, os aspectos mnemônicos de fixação e evocação presentes e em bom funcionamento, atitude amigável, competente com o entrevistador, demonstra sentimento de abertura, mas com presença de vergonha, culpa, tem consciência do eu e das condições atuais, não apresenta alteração na senso-percepção. Então, aqui ficou bem visível de como que eu trago, geralmente, o exame psíquico nas minhas avaliações aqui na UTI. É isso. Eu sei que eu falei bem rápido, mas para dar tempo de vocês me questionarem, agora a gente poder conversar sobre. Tá bom? É isso. Esses slides tem lá. Tá. Ah, gente, onde é que eu fico agora? Aqui. Perguntas? Eu sei que eu falei bem rápido. Alguém também que está online, se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Gente, muitos dos pacientes que a gente atende na UTI, principalmente, né, mesmo quando eles estão acordados, eles ainda têm muita dificuldade para se comunicar, né, por conta da traque ou mesmo no outro impedimento. Como é que fica daí a sua avaliação do estado mental desses pacientes que, às vezes, poderiam até você avaliar essas condições, mas eles não estão se comunicando? Às vezes, eu já fiz avaliação assim no pé do ouvido. Às vezes, no pé do ouvido, você faz perguntas para o paciente, você ocula a taca visualmente, pede auxílio para alguém, ele vai sussurrar, ou ele vai fazer um movimento labial. De alguma forma, às vezes, você não vai conseguir fazer completinha a sua avaliação, mas algumas questões pontuais, por exemplo, esse paciente ele faz contato visual,
ele responde com sim, com não, ele, algumas funções psíquicas, você vai conseguir ter uma prévia, né? Se você faz perguntas complexas, ele mesmo assim consegue responder. Então, às vezes, não vai ficar completinha pela condição dele, mas alguma informação você vai conseguir extrair, até por aqueles dados objetivos da escala de Haas, da escala de Glasgow. A escala de Glasgow, ela não avalia só a função mental, ela avalia se o paciente ele está, se ele consegue se mexer, existem várias pontuações. Então, através dos dados objetivos, você consegue obter algumas informações, e se ele não está conseguindo se comunicar verbalmente, você vai através do sim ou não, através do sussurrando ali no ouvido, ele vai mexendo o lábio, alguma informação você vai conseguir extrair, mesmo que não seja completinho, né? Às vezes não dá para fazer completinho mesmo, às vezes você vai ter uma informação ou outra ali, mas conforme ele vai evoluindo, você vai adicionando informações ali. Pelo menos é assim que eu faço. As perguntas. Eu estou me segurando para não falar. Gente, então, primeiro, parabéns pela sua apresentação. Acho que foi bem sucinta, mas muito claro, né? Eu só queria fazer, na verdade, uma observação, né? Que eu acho que, assim, para quem não é da área, não entende a importância dessa avaliação. Então, essa avaliação, e por isso que a gente acha o seu tema tão importante, essa avaliação vai nos orientar as condutas, né? Vai orientar o nosso atendimento durante esse momento, né? E muitas vezes existe a possibilidade ou a necessidade de reavaliar, né? Então, assim, os nossos pacientes são muito oscilantes, né? Nós temos pacientes que oscilam muito, né? E que isso vai nos ajudar nas nossas condutas e também a gente consegue observar se está tendo alguma mudança, às vezes para melhor, às vezes para pior, e o que pode significar isso. Então, assim, achei a apresentação muito rica, e eu queria até que, se você quiser explanar um pouquinho sobre isso, né, assim, do porquê que é tão importante essa avaliação. Por que a gente já não chega e já não vai falando ou fazendo, vou lá, meu papel é orientar o paciente. Eu vou lá e oriento. Por que eu não chego lá e já não vou fazendo as orientações sem nenhuma avaliação? Né? Acho que é uma questão interessante. Isso. Por que não é feito de... a gente sempre chega com uma atitude um pouco mais de... a gente coloca o avaliado sob suspensão. Né? Eu cheguei... por exemplo, pacientes que saem são estubados e ele vem, por exemplo, várias vezes, chega com uma realidade psíquica seguinte: meu filho morreu. E ele começa a falar do filho que morreu. Meu filho morreu, então assim, teve um velório assim, foi cedo, triste, né? E a equipe chegou assim, já, filho dele morreu mesmo? Né? Ele veio me perguntar se o filho dele morreu, né? Aí a gente faz uma investigação, hoje o paciente tirou isso. Eu não posso, de certa forma, acreditar exatamente o que ele está dizendo naquele primeiro momento, porque eu já sei do quadro dele. Ele acabou de ser estubado, estava cheio de medicação para deixar ele dormindo. Então, assim, dá para confiar no que ele está dizendo ali? Não. Né? E para eu orientar o meu atendimento com relação ao paciente, eu preciso saber qual é a realidade psíquica dele. Então, por exemplo, um paciente que chega com essa realidade psíquica, eu tenho que ajudá-lo a entender que o filho dele não morreu, que ele está confuso, que ele está no hospital, que ele acabou de sair do tubo. Então, essas informações básicas, eu vou ajudando o paciente. Teve vezes que o paciente não acreditou em mim. Eu ligo para a família, falo com o familiar, falo, olha, está vendo? Ele está aqui. Aí a gente vai demovendo o paciente daquela realidade psíquica problemática, com informações, com cautela. Então, para isso, eu preciso saber reconhecer de onde que eu estou partindo, para daí eu orientar o que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma vídeo, se eu vou conseguir orientar com os dados ali mesmo, se esse paciente, ou se foi real mesmo, ele precisa ser acolhido, né? Então, isso vai orientar o meu trabalho a partir das impressões que eu faço, daquela realidade psíquica que é a mais diversa possível. Pelo menos é assim que eu faço. Vou falar pouco, tá? Vou tirar a máscara. Tá.
Eu só quero complementar, né, parabéns, Jefferson, sua aula foi muito boa, né, às vezes, quando a gente está na rotina, né, do dia a dia, e até eu acho que o próprio tempo de trabalho, às vezes a gente acaba perdendo essa noção e esse tipo de ferramenta, o quanto é importante a gente fazer, né, esse tipo de avaliação, né? Até por aquilo lá que você fala, né, a gente não faz uma avaliação formal, né, durante a própria entrevista que a gente faz com o paciente, a gente já vai captando, né, todas essas informações, mas às vezes a gente acaba não fazendo essa avaliação tão formal, descrevendo como você faz, né, porque isso parece que já está tudo introjetado, né, mas que é importante, né, a gente visualizar isso no prontuário, né, dessa forma mais sistematizada. Eu acho que isso ajuda muito o profissional. E aí, assim, como o exame mental é uma ferramenta importante, né, para a nossa atuação. Às vezes a gente fica pensando que o exame mental é só um ato lá do psiquiatra ou do médico, mas como isso interfere, né, na nossa intervenção, né, porque assim, ó, quando eu faço o exame mental do paciente, por exemplo, eu identifico que esse paciente está com a atenção alterada, a senso-percepção, o pensamento e a consciência, né? Então, eu fiz a avaliação e identifiquei essas alterações. Isso já me remete e já me faz pensar, opa, parece que esse paciente está com quadro de delírio, né? Quando eu vejo essas alterações, isso já me remete a um diagnóstico, né? E aí, isso facilita muito a nossa intervenção, né? Então, é um paciente que ou está no quadro de delírio, né? Ou está evoluindo para essa condição. E quando eu faço isso, eu consigo pensar na complexidade que é a nossa atuação, né? Se eu vejo que é um paciente que está totalmente, né, com a atenção alterada, com a senso-percepção, eu tenho que saber que esse paciente é um paciente crítico do ponto de vista emocional, né? Como tem a questão orgânica, né, da condição orgânica de gravidade, a gente também tem a condição psíquica de gravidade, né? E eu acho que é aí que o exame mental nos dá esse parâmetro para a gente pensar nas nossas intervenções e no quão esse paciente precisa ser acompanhado, né? Porque ele pode evoluir para um quadro pior, né, se a gente não intervir, né? Ou, né, na nossa intervenção diária, esse paciente vai melhorando, né? Então, acho que o exame mental, nesse sentido, é extremamente importante, né? Não só para ajudar nas nossas condutas. Quando a gente encontra um paciente que está com alteração do estado mental, tem várias coisas que a gente pode fazer, como você já trouxe, né? Não existe só as medidas farmacológicas, mas também medidas não farmacológicas, que aí faz mais parte da nossa atuação, né? Quando a gente se depara com esse paciente, a gente pode avaliar a necessidade de chamar ou não um psiquiatra, né? A gente pode fazer, a partir do exame mental, interconsulta. Então, são várias coisas da nossa atuação, né, que a gente faz através do exame mental. Então, é muito importante, às vezes, na faculdade, quando a gente dá, né, não dá tempo e a gente aprende como se fosse uma coisa meio estranha, que tem que decorar, isso não é bem assim, mas quando e a gente não consegue decorar, né? Não, recentemente, eu até comentei no começo, semana passada, retrasada, a paciente estava com o juízo clínico preservado para essa avaliação e ela não queria ser submetida a uma cirurgia de debridamento. Então, e daí como é que a gente faz? Como é que o médico vai fazer a cirurgia? Ela tem condições de responder por si mesma? Não tem? Quem participa disso também é o psicólogo. Dizer, não, ela tem o juízo clínico preservado, ela não quer ser submetida à cirurgia, então a gente respeita a autonomia do paciente. Se a minha avaliação é de que ela não tem o juízo clínico preservado, essa é a responsabilidade da família. Então, a gente tem uma responsabilidade grande, né, com um exame que ele aparentemente ele é simples. Né? A partir dele, você consegue direcionar a atuação ou ajudar a equipe multiprofissional a que rumo vai tomar esse atendimento. Alguém que está online aí quer perguntar alguma coisa? Não. Falei tão rápido. Está me interessando. Eu falei tão rápido para deixar aberto para perguntas. Né? Vou fazer uma pergunta, então. A gente sabe que é muito mais fácil para a equipe identificar o delírio quando ele é imperativo. Então, falar um pouquinho sobre a questão do delírio, da diferenciação entre delírio imperativo e coativo, e por que essa dificuldade quando faz essa avaliação quando
vai ficar hipoativo. O delírio hipoativo, ele de fato é muito mais difícil de ser detectado, porque é aquele paciente que ele está quietinho, ele não incomoda, né, ele dá trabalho da equipe, e é difícil, inclusive, para nós. Né? Nessa atuação toda que eu tenho aqui já, foi um ou outro que eu consegui dizer, não, esse paciente está em delírio hipoativo. Né? O hiperativo, ele é bem mais visual, né? O paciente verbaliza pensamento mágico, ele verbaliza, grita, ele xinga, você nota que essa expressão está agitado, né? Isso qualquer profissional ali vai se identificar, né? De que o paciente está em delírio hiperativo. O hipoativo, ele de fato, ele é mais grave, justamente porque a gente não nota essa alteração. Então, esse delírio hipoativo, a gente vai ter que conversar com uma equipe, né? Conversar com o médico. Mas existe alguma alteração metabólica? Né? Teve uma senhorinha que eu atendi, de que ela é sempre muito quietinha, não dá trabalho, não vai te curto. Ela estava meio catatônica, assim, meio... O comportamento dela não era um comportamento que a gente esperava. Aí a gente conversa com a equipe, conversa com o médico, verifica se tem alguma alteração metabólica, hormonal, renal, pulmonar. Você vai conversar com esse médico para ver. Ele fala, Jefferson, olha, tem essa alteração. Né? Aí a gente começa a desconfiar que esse paciente ele pode estar num quadro de delírio hipoativo, mas também é difícil fechar isso, né? É difícil fechar, mas é conversando com a equipe que você vai conseguir ter alguma informação que vai te levar a desconfiar disso. Né? Mas é conversando com a equipe, pelo menos essa é a E eu acho que uma outra função que nesse caso aí é mais fácil de avaliar seria a questão da atenção. Mesmo nesse caso que o paciente está mais quieto, o paciente, né, não está naquela agitação própria do delírio hiperativo, a atenção a gente consegue avaliar. Né? A atenção a gente consegue avaliar de forma muito simples. Se a gente chegar no meio do paciente, né, e a gente conversar com o paciente está com aquele olhar perdido, né, não consegue fixar a atenção na gente, né? É um paciente que a equipe já fala, olha, esse paciente está estranho, está muito quieto, está olhando para o nada, né? Então, esses pacientes são os pacientes que é possível que esteja desenvolvendo um delírio mais hipoativo, né? A expressão do paciente é diferente, né? Uma expressão de assustado. Não sei se você já teve um ou outro que eu consegui identificar que era um delírio hipoativo, mas você percebe que ele está estranho. Não está estranho, não está só quietinho, ele está estranho. O semblante de que ele está meio assustado, e aí a gente já pensa que esse paciente está em delírio, está vendo coisas. Está vendo coisas, né? Então, são esses sinais que nos fazem pensar que esse paciente possa estar nesse delírio hipoativo, que é bem diferente, né, do hiperativo, que a gente consegue identificar. E a gente ajudar a equipe a identificar esses quadros psicopatológicos é importante, como, por exemplo, o delírio, ele é um importante preditor de mortalidade do paciente. Então, o paciente que ele está em delírio, ele desenvolve um delírio, é um paciente grave, que pode evoluir para óbito. Né? Então, a gente tem casos aqui comum, chega a ser comum, porque então a nossa atuação de ajudar a equipe a identificar e ajudar a manejar esse paciente, de acordo com medidas não farmacológicas, né? Ou também, se você identificar, conversar com o profissional médico e dizer, olha, né, eu sinto na avaliação esse paciente está em delírio, né, vou sugerir medidas farmacológicas. A medicação do médico, ele vai fazer essa avaliação, mas você dá essa informação na sua avaliação do paciente que está no estado psicopatológico. Né? Então, e aí a gente consegue melhorar a nossa assistência, melhorar o atendimento desse paciente. Eu acho que só complementando em relação à questão da UTI Covid, né, eu acho que ele sempre foi uma condição clínica importante a ser avaliada, embora muito subdiagnosticada, né, porque às vezes o profissional não tem esse conhecimento, mesmo o profissional de UTI, né, são poucos, hoje mais, né, mas antigamente era, né, a gente quase não ouvia falar. E aí, pensando na UTI Covid, né, o quanto é importante a gente, né, conseguir avaliar o delírio. Primeiro, por ser o vetor de mortalidade, né, e segundo, porque as condições da UTI Covid são totalmente, né, são totalmente adversas, né, para que o paciente desenvolva esse quadro de delírio. Né? Primeiro, porque a paramentação não ajuda em nada, né, o paciente está em delírio. Né? Porque se a gente for pensar em termos de
intervenção, né? Uma das coisas que a gente faz é trazer essa familiaridade para o paciente, né? A família é muito importante nessa condição, o paciente conseguir, né, enxergar alguém que ele conhece, né? A questão da orientação do paciente, onde ele está, o dia é hoje, e o ambiente não favorece nada, principalmente aquela roupa lá, que acho que o paciente acha que está lá, que é um astronauta que está lá na Lua. E aí vem aqui e fala, mãezinha, vozinha, que chama o paciente às vezes de forma carinhosa, né? Vovó, mamãe, isso acaba dificultando ainda mais. Nossa, o paciente fala, vovó? Minha neta? Isso é muito comum. Isso é comum aqui pra gente, né? É totalmente despersonalizante. Isso é uma das E a coisas. neta passou aqui. A minha neta, não, ele fala. Minha neta veio aqui hoje. Isso é Porque uma o das profissional coisas. chama de vovó, de mamãe, não sei o quê. Isso parece engraçado e assim, é muito comum dentro do ambiente da UTI, né? Os técnicos falaram assim, vozinha, né? E a gente fala, você é neto dela? Eu já falei com o técnico, você é neto dela, né? Porque assim, uma vozinha que já está dentro do ambiente, não conhece ninguém, Alguém chama de vó? De vó, né? Então é complicado. E eu acho que uma outra coisa que é importante é que a gente conhecer os fatores de risco também. Né? Então, se a gente sabe que é um paciente que é idoso, tem mais chance de desenvolver delírio. Se é um paciente que ficou mais em ventilação mecânica, tem chance. Né? Então, saber esses preditores, né, é importante porque a gente já consegue fazer uma prevenção, né? Ou um acompanhamento mais adequado, né, para aquele paciente que pode desenvolver esse quadro. Né? Então, acho que não só o exame mental, quando o paciente já está nessas condições, né, de ser avaliado, mas também a gente conseguir identificar esses fatores de risco, porque daí a gente vai prestar mais atenção nesse paciente que pode desenvolver um quadro que é tão grave que pode levar o paciente à morte, né? Então, veja o quanto é importante, né, a nossa atuação nesse sentido. Eu só queria concluir, em relação ao delírio hipoativo, a gente tem grande chance de comer bola, entendeu? Porque é o paciente bonzinho, né? É o paciente bonzinho, que não está dando trabalho, que aparentemente concorda, está tudo ok. Então, assim, realmente existe um risco maior de nós profissionais errarmos nesse diagnóstico. E eu acho que não sei se é uma dica, mas uma orientação, quando em relação, quando a Jaque falou sobre o olhar, né? O Jefferson até falou sobre os sinais, mas assim, para a gente, na prática, essa questão do contato visual é algo extremamente importante. Eu acho que pela prática a gente já reconhece um pouco desse estado mental do paciente pelo tipo de olhar, de acordo com, normalmente, nós aqui estamos falando, né? O paciente está quieto, às vezes ele não consegue falar porque está traqueostomizado, mas o olhar dele, a maneira como ele consegue se expressar pelo olhar em cima da maneira como a gente está direcionando a conversa, nos dá a oportunidade de melhorar essa avaliação, né? Então, assim, é uma coisa muito da prática, mas a gente até tentou organizar um pouco isso, né, Jaque? Como que a gente consegue perceber pelo olhar? Sim, a gente consegue. Só através do olhar a gente consegue fazer uma boa avaliação, especialmente de delírio, né? Porque às vezes as condições são adversas, no sentido do paciente não consegue falar, ele ainda está, como o Lucas falou, né? Então, assim, a gente não consegue estar melhorando, o paciente está quietinho, olhando, né, paradinho. O paciente ótimo, não dá trabalho nenhum. Ele é um paciente excelente. Só que a gente consegue fazer essa avaliação. Não sei se deu para entender, que é mais ou menos mais uma informação que a gente consegue avaliar. E só para complementar, só uma coisa. Só não tem amanhã. Gente, olha só mais uma de informação. Tá, só essa vez. 80% dos pacientes que estão em UTI desenvolvem delírio, em UTI geral, né? Então, acho que a gente precisa pensar nesse momento, né, quanto essa incidência vai aumentar dentro de uma UTI Covid, pelas suas especificidades, né? Então, acho que isso é um alerta que a gente precisa ficar atento
né? Porque, assim, a gente tem visto uns delírios bem esquisitos, né? Bem esquisito. Então, se é diferente, né, o delírio que a gente acompanha no UTI geral, me parece que essa incidência também é maior dentro de uma UTI Covid, né? Então, a incidência é muito alta, é 80%, né? Sim. Então, imagine agora nessa situação que a gente tem. Porque, tem como você falar um pouco do estado mental desses pacientes que estão saindo da UTI Covid, assim, daquela fase mais grave, quando eles estão retornando da sedação, depois da explicação? Tem como contar um pouco para a gente da tua percepção do que você tem visto lá? Olha, Repete a pergunta, que eu acho que... A Aline perguntou sobre, especificamente do paciente COVID, como que é esse retorno à consciência, é isso? Isso. Sim. O que eu tenho notado aí é totalmente empírico, né? É de que esse paciente ele demora assim uma semana ou mais para ele saber quem ele é, o que está acontecendo, onde ele está. Então, assim, ele demora mais de uma semana. Então, às vezes ele acordou e ele fica ali naquele loop uma semana. Então, isso é muito angustiante para o paciente. Então, assim, o nível de angústia que essa pessoa fica é altíssimo, altíssimo. Né? Então, e aí isso acaba complicando, porque a equipe, pela própria dinâmica, é difícil, acaba contendo esse paciente. Então, esse paciente está confuso, tem risco de queda, a equipe justifica de diferentes formas. E ela vai realmente com atenção membro superior, membro inferior, e esse paciente fica lá, angustiado, ele não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, e ele começa a se debater, e isso acaba evoluindo até para condições piores, né? Então, eu não sei da prática da UTI geral, mas o da UTI Covid é um paciente que ele demora para voltar. São raros os casos. Quando eu vi alguns casos do paciente ele ser estubado e voltar nas 12 horas seguintes, eu noto que esse paciente, daqui para frente, ele vai ter um rebaixamento. Eu fico até esperto, porque voltou muito rápido, um pouquinho mais para frente ele decai. Né? Então, eu tenho que ficar atento. Então, são características, mas é tudo empírico, isso, é tudo o que eu noto. Mas demora. Eu falei que a gente está vendo os delírios esquisitos, porque é diferente, né? Primeiro porque o tempo, né, que o paciente tem que ficar de delírio é maior, as reações e a agitação psicomotora é diferente. Eu presenciei algumas situações assim, muito complicadas, mas eu acho assim, que a gente, enquanto psicólogo, a gente tem que saber de uma coisa que é muito importante, né, que eu acho que a equipe não tem essa consciência, que esse paciente está em sofrimento. Esse paciente está em sofrimento emocional. E isso é o nosso primeiro pensamento. Quando a gente vê um paciente numa condição dessa, a gente sabe que esse paciente está sofrendo, né, do ponto de vista emocional. Porque, às vezes, o paciente faz coisas que são engraçadas, o paciente cai da cama, o paciente vai para trás da cama, o paciente quer puxar não sei o quê. E, muitas vezes, o manejo desse paciente é muito difícil, né? E aí a gente esquece do sofrimento que é, né, que esse paciente está passando. Imagina o paciente falando que morreu toda a família dele, né? Que ele matou, né, muitas pessoas, que ele estava preso com um tiro, porque ele matou, né? Que ele não sabe que ambiente é aquele. Então, né, eu acho que a gente precisa, né, ter sempre esse limite. Pode ter um paciente no delírio, esse paciente está no sofrimento, eu acho que o seu limite, né, o sofrimento intenso. Para eu finalizar a minha fala, finalizar esse ponto, eu trouxe alguns recortes do caso dos meus pacientes ali, né, que é também para mostrar o quanto a gente pode oferecer para o paciente, para a equipe, além da escuta, que é uma das principais ferramentas, quando você dá muito boas informações, você consegue, além de obter a confiança da equipe de que o teu apontamento é um apontamento importante. Então, por exemplo, se na minha avaliação o paciente está lúcido, consciente, não está agitado, não tem alterações de percepção, não justifica que esse paciente esteja contido 24 horas. Então, eu chego e eu converso com a enfermeira, o paciente está desde ontem contido, ele está bem, será que ele precisa continuar contido? Então, a gente vai conversando com a equipe, mas você precisa estar municiado de boas informações, de uma boa avaliação. Né? E, a partir disso, a gente consegue encontrar respeito entre os nossos pares, respeito com os outros profissionais, que essa articulação, essa interface com outros saberes, mesmo porque o nosso saber numa UTI é um saber associado, né, saber principal, é muito difícil.
Então, quando você está municiado de uma boa avaliação, você consegue recrutar essa equipe para aquilo que você está apontando. Então, se você chega lá e não faz uma boa avaliação, se você não expõe a sua avaliação no prontuário, a equipe não entende o que você está fazendo ali. Então, por isso que uma informação boa, clara, uma terminologia adequada, você conversar com esses profissionais que estão ali, enfermeiros, técnicos, médicos, enfim, é muito importante. Então, por isso que eu costumo fazer assim, e na minha avaliação tem dado bastante certo, né? Eu tenho tido bons sucessos assim, nessa articulação com a equipe. Né? Gente, a fala é essa, tá? Se tiver alguma pergunta de quem está online, se não tiver, eu vou agradecer a participação, vou pedir ajuda do Pedro para desligar e dar um tchauzinho para vocês. Tá bom? Obrigado por vocês terem participado. Próximo encontro, a gente vai fazer o quê, né? Próximo encontro vai ser um capítulo da série do Psi. Um capítulo da série Psi que a gente vai assistir e vai discutir sobre. Então, vocês estão convidados, tá bom? Um abraço, gente. Pedro, me ajuda. Passou